Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E olha só, nós chegamos ao último episódio desta quarta temporada do podcast Intercâmbio. Mas não se preocupe não, 2024 tem mais, com novidades por aí. Mas a gente não poderia ter encerrado o ano do podcast de um jeito melhor, sabe? O nosso convidado fez o caminho oposto aos dos outros entrevistados que a gente costuma ter por aqui. Ele veio de outra universidade para fazer intercâmbio na UDESC, e não o contrário. E fala da experiência de estudar aqui e de estudar lá também. E sobra oportunidade bacana para todo mundo. O papo está muito legal, não sai daí e vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok pessoal, estamos de volta aqui com o podcast Intercâmbio, desta vez gravando no estúdio da rádio UDESC FM, aqui na UDESC em Florianópolis, e a gente vai fazer um programa diferente hoje. Normalmente a gente traz convidados aqui que são, em geral, estudantes da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, para contar suas experiências de intercâmbio em outras instituições, em outros países. Dessa vez não, dessa vez a gente vai conversar aqui com o Raul Boldrin Martins. Ele fez o caminho inverso, ele é estudante da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, em São Paulo, e ele está na UDESC fazendo intercâmbio, mais especificamente aqui em Florianópolis, no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, fazendo disciplinas aí da área de administração. Raul, muito bem-vindo aqui ao podcast Intercâmbio. Muito obrigado por você ter topado compartilhar a tua experiência. Obrigado. É uma honra ouvir vários episódios e poder participar aqui e contar minha história. É realmente um momento muito gratificante. Obrigado. Legal, a gente fica muito contente também quando o pessoal prestigia o podcast, né? E ainda mais quando o podcast ajuda a planejar o intercâmbio de vocês, a dar informação. É para isso que a gente está aqui. Raul, vamos começar então com uma pergunta que eu geralmente faço aqui para os entrevistados, que é sobre a decisão de fazer intercâmbio, tá? Como é que você decidiu sair de São Paulo e vir fazer intercâmbio aqui em Florianópolis? O que te motivou para isso? Então, intercâmbio sempre foi uma vontade, acredito que a maioria dos estudantes universitários, né, possuem vontade de fazer, por conta de ter uma experiência ampla e tal. E quando eu entrei na faculdade, na FECAP, em 2019, eu já tinha esse desejo. E eu soube que existia uma parceria, né, acadêmica entre a FECAP e a ESAG e o UDESC, onde existia essa mobilidade acadêmica, né? Ou seja, os estudantes da FECAP poderiam vir para Santa Catarina e os estudantes da UDESC poderiam ir à FECAP. Foi uma alternativa muito eficiente, muito funcional para mim, né? Porque hoje os intercâmbios internacionais muitas vezes ou são muito caros, né? E são muito concorridos também. Então foi uma grande oportunidade de poder unir a vontade, o desejo de ter uma experiência multidisciplinar e com um sonho possível, né? Que fosse realmente mais funcional. Falar em experiência multidisciplinar, a gente acabou não falando aqui na introdução, mas o Raul é estudante do curso de Relações Públicas. Mas é um curso que a gente não tem aqui na UDESC ESAG. A ESAG tem cursos de administração e economia, né? Você está fazendo disciplinas nessas áreas, né? Como é que está sendo para você estudar aqui na ESAG? E antes disso, assim, você já tinha ouvido falar da instituição? O que te atraiu assim, para vir para cá? Assim? Quando eu comecei a pesquisar, eu soube que as universidades do Sul, né, tanto a UFSC quanto a UDESC eram ótimas. E quando eu pesquisei mais a fundo, eu fiquei muito intrigado, assim, por conta da qualidade e excelência da ESAG e da UDESC, né, de uma forma geral. E muitos valores também que a UDESC tem são muito parecidos com os da FECAP, né? Então, qualidade de ensino, excelência, professores ótimos. Então, existia uma similaridade também no conteúdo. Então, foi muito gratificante, assim, poder vir para cá. É uma experiência que você recomenda para os seus colegas lá da FECAP, então, de São Paulo? Essa que você está tendo agora, você está atendendo as suas expectativas, então? Com certeza. Eu acho que a decisão de você fazer um programa de mobilidade é uma decisão que necessita de muita maturidade, né?
porque não é simplesmente você fazer a sua mala e estudar, né? Tem vários movimentos que fazem parte disso. Tem a mudança da casa, tem a mudança de um estado, você vai perder a sua rede de apoio, né, por um tempo, então amigos, colegas e tal. Então você recomeçar realmente do zero foi muito, muito importante para mim. Eu acho que foi uma forma de entrar efetivamente na vida adulta e é uma experiência que vai muito além da academia, sabe? É uma experiência realmente de vida que te enriquece como ser humano. E a ESAG, com certeza, conseguiu contribuir para essa história. Vamos falar um pouquinho de onde você vem, né? Porque esse convênio que existe entre a UDESC, a ESAG e a FECAP, ele é de mão dupla, né? Os alunos daqui podem estudar lá em São Paulo também na FECAP, tá? Conta um pouquinho, dá uma ideia pra gente o que eles encontram lá na FECAP. Faz um pouco de propaganda aí da tua instituição. Com certeza. Essa parceria ela existe desde 2019, né? Ela foi fundada entre a FECAP e a ESAG. A FECAP, ela, como o próprio nome diz, né? Uma Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Ela é de 1902, então ela é uma instituição centenária. Ela é bem tradicional na área de negócios, né? Então, tanto a Faculdade de Ciências Contábeis e Economia são carro-chefe, digamos assim, mas os cursos de comunicação também, que inclusive eu faço parte, são cursos excelentes. E um dado bem interessante da FECAP é que o curso de comunicação tem um embasamento mais para a área de negócios, né? Que é um embasamento que eu particularmente gosto bastante. De uma forma geral, os estudantes da ESAG que vão à FECAP em São Paulo podem esperar uma faculdade excelente, em quesito professores e estrutura, e também a grande oportunidade de você vivenciar São Paulo, né, que é a maior capital do país, enfim, uma cidade com 11 milhões de habitantes. Realmente existe um fluxo de pessoas, fluxo de cultura, existe muitas oportunidades de estágio também. Uma coisa legal da FECAP que tem uma área chamada Área do Sucesso Alvarista, né, que é como nós somos chamados. E essa área, ela dá todo um apoio, assim, psicopedagógico para entrevistas, enfim, existe um suporte muito grande também, porque o foco da FECAP é mercado de trabalho, né? Então, os estudantes da ESAG, muitas vezes, né, por ser um estado menor, Santa Catarina ainda não tem tantas multinacionais, né? Existem empresas super inovadoras no estado, mas muitas multinacionais ainda estão em São Paulo, né? Então, é uma oportunidade também para os ESAGianos, né, da UDESC, tenham oportunidade de trabalhar também em uma grande empresa, tentar um estágio, enfim. Eu conheço, inclusive, alguns exemplos de estudantes da ESAG que foram à FECAP e conseguiram trabalhos excelentes, assim, em bancos e tal, né, em grandes companhias que ficam em São Paulo. Então, é uma grande oportunidade de estudo, uma grande oportunidade também de experiência de vida, né? Então, você sair de uma cidade como Florianópolis e chegar a São Paulo, né? Que é uma cidade realmente mais vibrante, né? Em quesitos sociais, é uma grande oportunidade. Vamos explorar só um pouquinho mais isso que você falou, porque uma preocupação que às vezes o pessoal tem, né? O UDESC ESAG é uma universidade pública, né? Não cobra mensalidade, diferente da FECAP, que é uma instituição privada. Mas pelo convênio, né, quem vai daqui para São Paulo, durante o período que está lá, não paga pelo ensino na FECAP, né, como intercambista. Mas, de qualquer maneira, tem que se manter em São Paulo, né? Você falou um pouquinho sobre oportunidades de trabalho, de estágio em São Paulo. Fala um pouquinho mais com o que os estudantes daqui podem esperar em relação a isso, né? Eu preciso trabalhar lá para me manter durante o intercâmbio e tal. Qual é a dificuldade que ele vai encontrar? Qual é a facilidade? Como é que é o mercado para isso lá? O estudante da ESAG não vai precisar pagar mensalidades na FECAP, né? Como também nas outras faculdades que existem essa parceria, né? A FGV e a SPM, mas todos os gastos, né? Com transporte, moradia, você realmente vai ter que gerenciar. O custo de vida de São Paulo não é muito diferente de Florianópolis, em questão de aluguel, alimentação, eu achei bem parecido. Uma dica que eu dou seria que os estudantes que têm vontade é que alguns meses antes já começam a pesquisar vagas, né? Então, existem várias plataformas hoje, o LinkedIn principalmente, né, onde você consegue acessar vagas e tal. Existe grandes fluxos de programa de estágio em São Paulo, então tem inscrições para outubro, novembro, que aí são vagas que vão iniciar o trabalho no início do ano seguinte. Então, uma dica que eu dou é para se planejar bastante, né, pelo menos uns 6 meses antes. E se você já tem o desejo de ir empregado, então fazer essas entrevistas, buscar vagas com uma certa antecedência. Porque aí tem
todo esse trâmite de você ser aprovado, a questão de você ser contratado, né? Então é importante que você tenha esse planejamento de pelo menos um semestre. Agora, essas dicas também valem para quem vem no sentido contrário, né? Que no teu caso, você saiu de São Paulo, você está trabalhando por trabalho remoto, né? Você já tinha um emprego lá, não é isso? Exato. Você tá se mantendo aqui, mantendo o mesmo emprego no trabalho remoto, né? Pelo pouco que você conseguiu ver da cidade, aqui do mercado de trabalho, assim, o que você enxerga de oportunidades, assim, para os alunos que viriam de São Paulo, né, para seus colegas FECAP vindo para cá, assim, nesse sentido? O que você acha que Florianópolis, pelo que você observou até agora, pode oferecer nesse sentido? Florianópolis é uma cidade, assim, muito crescimento, né? É uma cidade, inclusive, que foi considerada a cidade mais competitiva do Brasil. Então, existe uma veia empreendedora muito forte, eu sinto. Existem muitas startups, a área, né, o arranjo da área de tecnologia é muito potente. Então, os estudantes da FECAP, né, que desejam vir ao Desk e que desejam trabalhar aqui, eu diria também para pesquisar com 6 meses de antecedência, começar a pesquisar vagas e tal. Principalmente na área de tecnologia vai ter muita oportunidade. E eu tive um pouco de dificuldade de encontrar vagas, não por não ter vagas, mas porque eu tinha uma vontade específica de trabalhar em alguns segmentos, né? Então, por isso que eu, em vez de buscar trabalho aqui, eu consegui manter o meu trabalho em São Paulo, né? Na verdade, eu fiz uma transição antes de vir para Santa Catarina. Troquei de emprego em dezembro, né? E dezembro de 2022, ingressei em uma nova companhia em fevereiro de 2023, já em modelo remoto, né? Então, a companhia, inclusive, tinha consciência, né? Tinha ciência, foi totalmente alinhado que eu ficaria um ano remoto, né? Então, é muito importante também, né? Esse ponto, ele é ótimo, que precisa ser alinhado antes com a empresa que você vai trabalhar, né? Então, no caso, se um estudante da FECAP vir a Santa Catarina, precisa alinhar, né? Que vai precisar trabalhar remoto durante o ano. E vice-versa também, quem for para São Paulo e continuar trabalhando de Santa Catarina precisa ter essa ideia que vai ficar remoto. Importante eu te ressaltar isso porque depois da pandemia essas oportunidades de você trabalhar remoto se ampliaram, né? Era uma coisa que era rara antes, né? O trabalho remoto foi adotado em muitas empresas, então é uma coisa que facilita numa experiência como essa, né? De intercâmbio, né? Com certeza, porque eu tinha esse receio, assim, antes de conseguir um novo trabalho, de que eu teria que abrir mão da minha carreira por um ano, né? E não ganhar dinheiro durante um ano para poder viver essa experiência em Santa Catarina, que seria ainda muito interessante. Mas eu consegui unir o útil ao agradável, né? Consegui vir já trabalhando, né? Então, eu consegui ter essa dupla jornada, essa dupla experiência, né? De trabalhar remotamente e também estudar, né? Então, foi o melhor dos mundos. E claro que a gente consegue esse nível de eficiência, né? Digamos, 2 projetos bem sucedidos, né? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo, com muito planejamento, né? Então, acho que esse é um ponto foco. Inclusive, esse é um dos motivos desse episódio, né? Que possa inspirar alunos da ESAG a irem a São Paulo, ter essa experiência enriquecedora na FECAP, e também alunos da FECAP virem ao Desk para ter essa experiência também muito agregadora. Falando em ir para São Paulo, você chegou a citar ainda há pouco que a UDESC e a ESAG tem convênio, além da FECAP, com outras 2 instituições, que são a ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a FGV, Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. São 2 instituições que são muito tradicionais, muito conhecidas, né? Eu acho que o pessoal que estuda aqui na UDESC, todos da área de administração e economia, já ouviram falar da ESPM e da FGV, mas a FECAP talvez não seja tão conhecida assim, né? Mas é importante dizer que é uma escola bem tradicional de São Paulo, né? Uma escola centenária, né? A ESAG está se preparando agora para comemorar 60 anos, né? A FECAP é uma instituição que tem mais de 100, né? Então ela tem um peso de tradição também. Ela é referência em São Paulo. Fala um pouquinho sobre a FECAP nesse sentido. Não, exato. A FECAP hoje tem 121 anos, né? Ela é de 1902. Ela é muito tradicional. Talvez ela não seja tão conhecida ainda em uma maneira como a SPM e a FGV, porque ela tem um número menor de alunos, né? Então ela é uma fundação e tal. Não são tantos cursos, mas os cursos que tem são realmente muito reconhecidos. Todos os professores eles são titulados, né? Ou seja, precisam ser mestres ou doutores, que é o mesmo caso da ESAG e UDESC. E é uma
instituição, assim, maravilhosa. Ela teve a fundação do primeiro curso de Economia do Brasil e também de Ciências Contábeis na década de 30. Então, é uma instituição que tem uma tradição muito grande nessa área de contábeis e também de economia, mas os cursos de negócios e de comunicação também são excelentes. Uma coisa que eu levo muito em consideração quando eu falo da FECAP é que ela realmente abraça o aluno, né? E eu me senti muito abraçado quando eu vi para a ESAG também. Eu acredito que esses dois pontos são muito similares entre as duas faculdades. Existe todo um apoio por trás, um apoio psicopedagógico, um apoio dos técnicos em questões de disciplinas, enfim. Existe todo um trabalho administrativo por trás, tanto da ESAG quanto da FECAP. Isso acaba fazendo com que o estudante tenha uma experiência mais favorável, né? Uma experiência que seja realmente mais interessante. O Raul, como a gente falou no início, o seu curso é Relações Públicas, né? Aqui na ESAG a gente não tem esse curso, então você está fazendo disciplinas de outras graduações, né? A conversa que a gente tem aqui normalmente com o pessoal que vem aqui no podcast, contar a experiência de intercâmbio, a gente vê normalmente duas situações. Algumas pessoas escolhem disciplinas que eles possam validar depois porque não querem atrasar a graduação, enfim, uma escolha. E outras já adotam uma postura de escolher disciplinas justamente de áreas e temas que não tem no seu curso original, né, para agregar isso, né. No seu caso, como você está obrigatoriamente, né, estudando em turmas de outros cursos, imagino que você tenha sido forçado a essa decisão de estudar o que você não teria lá, digamos assim, né. Como é que está sendo essa experiência aí para você? Exato, esse foi o ponto-chave e eu diria que essa foi a melhor parte da experiência, assim. Porque se fosse estudar disciplinas em relações públicas, eu faria onde eu estudo mesmo, né? E o grande X da questão foi vir a Santa Catarina para estudar disciplinas que fossem fora da minha zona de conforto, né? Para poder ter uma experiência realmente mais expansiva. Eu acredito que o profissional do século XXI, né? O profissional, ele necessita ter muitas competências. Nós somos muito mais do que um diploma, né? E o profissional que tem competências diferentes, ele consegue conquistá-las por meio de novas experiências, né? Então, a experiência que eu estou tendo aqui de estudar disciplinas que eu não estudaria na minha grade comum é realmente muito enriquecedora, né? Então, eu estou tendo a possibilidade de estudar disciplinas na área de marketing, na área de vendas, na área de gestão pública, que tem sido uma grande experiência também, né? Que o meu curso é na área de comunicação e negócios, né? E eu estou tendo a chance de fazer disciplinas em uma área mais ambiental, social. São experiências muito interessantes e que fazem diferença na formação de um profissional com uma visão mais global, com uma visão mais sistêmica mesmo. Então, se eu pudesse dar um conselho, assim, para os estudantes que queiram fazer um programa parecido com o meu, seria fazer disciplinas mais diferentes, assim, possíveis da sua grade, para você poder ter uma experiência realmente mais enriquecedora. Se caso você puder validar algumas delas, né, melhor ainda, enfim, mas a ideia de você cursar disciplinas diferentes, eu acredito que enriquece melhor essa jornada. O intercâmbio, ele costuma ser visto como uma oportunidade de você ampliar horizontes, né? Geralmente a gente associa isso a você ir para outro lugar, às vezes para outro país, conhecer pessoas diferentes, outras culturas, outras cidades e tal. Mas você está colocando aqui que do ponto de vista acadêmico também é uma oportunidade que pode ser aproveitada, né? Para você expandir os horizontes da tua formação mesmo, ter em contato com outras áreas. É uma experiência que você recomenda, então. Total. O Brasil é um país continental, né? Então, às vezes a gente acha, né, pelo fato de falarmos o mesmo idioma, que somos todos iguais, né? E não somos, enfim. Existem diferenças culturais entre os estados e é muito interessante vivenciar isso na prática e chegar em outro estado, sem zona de apoio, sem amigos, sem colegas, foi excelente, porque eu pude realmente me aventurar, criar laços incríveis. Eu acho que esse é um ponto muito interessante também de ser comentado, né? Que às vezes a pessoa fica até com um pouco de receio, né? De você ir para um lugar novo, enfim. Mas eu tive uma experiência muito bacana, fui muito bem acolhido, tenho colegas assim que eu vou levar para a vida, tenho inclusive vontade de voltar a Santa Catarina depois para visitá-los, né? Tem sido uma experiência muito bacana. E você acha que é uma experiência como a tua de intercâmbio, mesmo não sendo um intercâmbio internacional dentro do país, é algo que muda a pessoa também, é algo com um potencial assim transformador? Porque quem vai para o exterior fala muito isso quando volta, vou ter outra pessoa, porque eu fui lá desenvolver muito a minha resiliência, a minha independência e tal. E as pessoas imaginam, bom, dentro do país é mais fácil, né? Não é tão impactante assim, né? Como é que você vê essa questão? Eu diria que o
o único grande fator que é diferente entre um intercâmbio internacional e um nacional seria a questão do idioma, de fato. Porque muitas coisas são, de fato, diferentes, sabe? Eu, por exemplo, morava com meus pais e vim para Santa Catarina morar sozinho, pagar as contas e resolver, muitas vezes, perrengues, assim, da vida adulta. É muito interessante, porque você enriquece a sua vida e você começa a enxergar as coisas de uma maneira mais madura e de outra forma, sabe? De resolver problemas cotidianos. E isso é muito bacana, assim. E tanto uma experiência internacional quanto uma mobilidade acadêmica consegue fornecer para esse estudante. Legal, Raul. Raul, tem alguma coisa que a gente não conversou que você queira acrescentar, assim, talvez alguma dica baseada na tua experiência que você queira dar tanto para os seus colegas lá em São Paulo quanto para os colegas que você conheceu aqui, para quem está pensando em fazer intercâmbio? Em síntese, eu diria para os estudantes da FECAP aproveitarem essa experiência e os estudantes da UDESC também. Eu acredito que existe muitas vezes, em parte dos alunos, uma vontade muito imediatista de terminar a faculdade o mais rápido possível para você trabalhar, enfim. Mas não encare a vida dessa forma, sabe? Eu, por exemplo, eu vou somar a minha faculdade mais um ano, né? Em vez de me formar em 4 anos, eu vou me formar em 5. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo, na verdade, como uma grande dádiva, como um grande benefício, realmente, de ter mais um ano para estudar, ter um ano de experiências enriquecedoras. Este é o principal ponto, assim. Não fique preso a apenas um número, a um ano a mais, mas sim a essa experiência realmente que muda a vida, sabe? E muda em todos os aspectos, principalmente acadêmico, profissional. É uma experiência realmente muito, muito importante. Um ponto que eu diria para se prepararem financeiramente para isso, né? Então, pensar em todos os gastos que você pode ter, pelo menos com 6 meses de antecedência. Se você tiver a oportunidade de conseguir um emprego também, é um ponto importante, né? Então, se preparar para entrevistas e, de resto, se jogar nessa experiência e vivenciar essa grande jornada. Muito legal a conversa que a gente teve aqui. A gente conversou com o Raul Boldrin Martins. Ele é estudante da FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo. Está fazendo intercâmbio atualmente na Universidade do Estado de Santa Catarina, na ESAG, o Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, aqui em Florianópolis, fazendo disciplinas aí de administração pública. E ele contou para a gente um pouco dessa experiência dele aqui em Florianópolis e também sobre a instituição de onde ele vem, a FECAP, que também está aberta a receber alunos nesse mesmo convênio de intercâmbio. Raul, mais uma vez, muito obrigado aqui por compartilhar a tua experiência com a gente. Obrigado, eu que agradeço esse espaço para poder contar minha experiência e que eu possa inspirar alunos da FECAP a virem a Santa Catarina e também alunos da ESAG irem à FECAP e viver essa experiência. Obrigado. E quem quiser mais informações aí, a gente vai pedir licença para o Raul para deixar o contato dele aqui na descrição do episódio. Quem quiser contar, a gente deixa ali o Instagram dele, algum outro contato para você ter mais informações e ter mais dicas, enfim, conhecer melhor a experiência dele. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Olha, tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, isso só para citar alguns links. Esses links para ouvir o podcast estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, hein? O Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.